7 de dezembro de 1972. Berlim Ocidental, Alemanha. O barulho das escavadeiras dominava o canteiro de obras próximo à estação Lehrter. De repente, um operário paralisou e gritou para o colega: "Pare! Há ossos aqui!" Apenas alguns metros abaixo da superfície, o metal das máquinas revelou o inesperado. 2 esqueletos humanos estavam enterrados ali há 27 anos. Entre as mandíbulas das ossadas, pequenos fragmentos de vidro brilhavam sob a luz do sol. Aquela descoberta estava prestes a encerrar uma das maiores caçadas humanas da história moderna. O mistério girava em torno de uma única figura. Como o segundo homem mais poderoso do Terceiro Reich, simplesmente desapareceu na noite de 1º de maio de 1945, porque o mundo inteiro acreditou durante décadas que ele havia escapado para a Argentina. A resposta não estava em arquivos secretos, mas naqueles restos mortais. À primeira vista, um desaparecimento perfeito, mas na prática, uma fuga interrompida pela morte. O que a ciência forense revelaria sobre o destino final do homem que Adolf Hitler chamava de seu camarada mais fiel? Na filmagem da época, nota-se, a área foi isolada rapidamente por especialistas. Ouve-se o som das ferramentas raspando a terra seca. A análise de DNA realizada em 1998 traria a palavra final. Ela encerraria um dos mistérios mais controversos do período pós-guerra. Não havia mais margem para teorias da conspiração. Os eventos aceleraram a partir daquela escavação. O solo de Berlim guardava o último segredo do regime nazista. A ciência finalmente deu o veredito sobre o que aconteceu nos túneis da capital em chamas. Assim, a busca chegou ao fim. 17 de junho de 1900. Wegeleben, Reino da Prússia. Martin Ludwig Bormann nasce em uma família de classe média baixa. O pai é um simples funcionário dos Correios. Nada na infância sugere que ele controlaria o acesso ao homem mais temido do século XX. Por que um burocrata sem carisma dominaria o Terceiro Reich? A resposta estava na sua eficiência implacável. Bormann não buscava os holofotes, ele buscava os arquivos. Em 1922, ele ingressa na organização paramilitar Freikorps. Na época, trabalhava como administrador em uma grande propriedade agrícola, mas sua vida muda em 1924. O nome de Bormann aparece nos registros criminais pela primeira vez. 17 de março de 1924. Os tribunais prussianos condenam Bormann a 1 ano de prisão. O crime foi um assassinato brutal. Ele agiu como cúmplice de Rudolf Höss, o homem que mais tarde comandaria o campo de extermínio de Auschwitz. A vítima era Walter Kadow. O grupo acreditava que Kadow era um traidor. Suspeitavam que ele delatou um membro do Freikorps às autoridades francesas no distrito de Ruhr. A vingança foi executada na noite de 31 de maio de 1923. Höss, Bormann e outros cúmplices levaram Kadow para uma floresta escura. O som de galhos secos quebrando. O grupo cercou o homem. Kadow foi espancado até a morte. Bormann observou enquanto o sangue manchava o solo da floresta. Após a libertação em 1925, ele muda de estratégia. Torna-se um burocrata meticuloso. Entra para o Partido Nazista em 1927. Em 1937, ingressa na SS. No registro do partido, nota-se, ele começou no serviço de seguros. Era uma posição modesta e burocrática, mas Bormann tinha um talento singular. Ele transformava a papelada em controle absoluto. Em 1933, Bormann é transferido para o escritório de Rudolf Hess. Hess era o vice-líder do regime. Ali, a ascensão silenciosa de Bormann ganha velocidade. Ele criou uma burocracia extensa e complexa. Ouve-se o barulho das máquinas de escrever nos corredores do poder. Bormann envolvia-se em cada processo de decisão. Ele se estabeleceu como o filtro indispensável. Ninguém chegava a Hitler sem passar por ele. Como um funcionário de seguros conseguiu superar veteranos da política? O segredo era a lealdade cega e o controle da agenda do líder. Hitler o descreveria mais tarde como seu camarada mais fiel. À primeira vista, um secretário administrativo. Mas na prática, o homem que decidia quem vivia e quem morria no círculo interno. O poder nas sombras começou a operar. 10 de maio de 1941. Os eventos aceleraram. Não havia mais caminho de volta. 10 de maio de 1941.
Rudolf Hess, o segundo homem na hierarquia nazista, decola sozinho em um Messerschmitt Bf-110. O destino era a Escócia. O objetivo era uma missão de paz clandestina e não autorizada. Hess saltou de paraquedas, foi preso imediatamente e passou o resto do conflito em celas britânicas. Para o Terceiro Reich, o evento foi uma humilhação internacional. Mas para um homem específico, o desastre foi a chance definitiva. Por que Martin Bormann esperava por esse momento? Ele era uma sombra persistente no círculo íntimo. Com a saída de Hess, o caminho para o centro do poder estava livre. Em 12 de maio de 1941, Hitler agiu rápido. Ele nomeou Bormann como chefe da chancelaria do partido. 17 dias depois, um novo decreto transferiu todos os poderes de Hess para as mãos de Bormann. Em 12 de abril de 1943, ele recebeu o título final, secretário do Führer. Aos 42 anos, o ex-vendedor de seguros tornou-se o porteiro do Reich. Ele controlava o oxigênio político da Alemanha. O método de Bormann era cirúrgico. Ele instalou sua mesa na antessala do escritório de Hitler. Ninguém entrava sem sua permissão. Nenhum documento chegava ao ditador sem passar pelo seu crivo. Na prática, Bormann decidia o que Hitler lia e quem Hitler ouvia. Ouve-se o som constante da máquina de escrever. Bormann anotava tudo. Cada ordem verbal, cada comentário casual e cada capricho do líder eram registrados em arquivos meticulosos. Ele transformou a burocracia em uma arma de controle absoluto. Em 1º de dezembro de 1942, a estrutura mudou. Todos os distritos administrativos viraram distritos de defesa. Os líderes do partido nesses locais agora respondiam diretamente a Bormann. Isso deu a ele o controle total sobre a vida civil na Alemanha e nos territórios ocupados. Mas o poder de Bormann tinha um custo humano brutal. Registros de Nuremberg confirmam sua assinatura em documentos de extermínio. Em 31 de maio de 1941, ele expandiu as leis raciais para o leste europeu. Em 9 de outubro de 1942, ele foi direto. Bormann declarou por escrito: a questão judaica não seria resolvida com emigração. A solução agora era a força implacável em campos especiais no leste. No quadro, relatórios assinados com caneta tinteiro detalhando a logística da morte. Albert Speer, o arquiteto de confiança de Hitler, observava o avanço da sombra. Em seus escritos, ele descreveu a influência de Bormann como um veneno silencioso no sistema. Não havia mais volta. O secretário havia se tornado indispensável para a máquina de guerra nazista. 20 tiros não seriam suficientes. Ele se destacava pela brutalidade pura e pela grosseria absoluta. Não havia cultura, sofisticação ou intelecto. Martin Bormann era um executor. Em todos os casos, ele cumpria cada ordem de Hitler com precisão cirúrgica. Tratava seus próprios subordinados como animais de carga. Ele gritava, humilhava e gesticulava, como se estivesse lidando com vacas e bois em um abatedouro. Por que Hitler tolerava um homem tão brutal? O ditador não apenas tolerava, ele admirava a eficiência de Bormann. Mas por que as vozes moderadas do regime foram silenciadas por ele? A resposta era o controle total da informação. Bormann era o filtro. Ninguém chegava ao líder sem passar pela sua mesa. À primeira vista, um burocrata fiel. Mas na prática, o verdadeiro carcereiro do poder. Os eventos aceleraram. 16 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho fechava o cerco contra Berlim. Bormann retornou com Hitler ao Führerbunker. O Reich de 1000 anos estava em colapso total. Do lado de fora, o cenário era de apocalipse. Divisões soviéticas avançavam pelo leste sem interrupção. Bombas aliadas transformavam as avenidas alemãs em montanhas de escombros e cinzas. O cheiro de pólvora e poeira invadia tudo. No bunker sufocante sob a chancelaria do Reich, o ar era pesado. Hitler ditou suas últimas vontades. Madrugada de 29 de abril de 1945. Wilhelm Burgdorf, Joseph Goebbels, Hans Krebs e Bormann estavam presentes. Eles testemunharam e assinaram o testamento final do ditador. No documento, Hitler descreveu Bormann como seu camarada mais fiel do partido. Ele o nomeou executor oficial de todos os seus bens e propriedades. Naquela mesma noite, o caos encontrou o ritual. Hitler casou-se com Eva Braun em uma cerimônia civil improvisada e apressada. Não havia celebração, apenas o som abafado das explosões acima deles. Na tarde de 30 de abril, o fim chegou.
Hitler e Braun cometeram suicídio no escritório privado. Braun ingeriu uma cápsula de cianeto. Hitler disparou um tiro contra a própria cabeça. No quadro, o sangue manchava o tapete e o sofá. A ordem era clara: destruição total dos restos mortais. Soldados carregaram os corpos até o jardim da chancelaria. Jogaram gasolina. O fogo consumiu os cadáveres sob o céu cinza de Berlim. De acordo com as instruções finais, Bormann foi nomeado ministro do partido. Isso confirmava oficialmente sua posição no topo da hierarquia nazista. Ele era o herdeiro de uma estrutura que não existia mais. Bormann e Goebbels tentaram um último movimento desesperado. Eles buscaram negociar com os generais soviéticos. A resposta foi um golpe seco. Os russos exigiam apenas a rendição incondicional. Nada de termos, nada de acordos. Não havia margem para erro ou diplomacia. 1º de maio, período da noite. O grupo restante no bunker preparou-se para uma fuga em massa. Bormann assumiu a liderança nominal dos fugitivos. O plano era complexo e suicida. Eles deveriam atravessar túneis subterrâneos escuros até a linha de metrô. O objetivo era alcançar a estação Friedrichstraße. De lá, deveriam emergir próximo ao rio Spree e forçar a passagem pela ponte Weidendammer. O alvo final: romper as linhas de cerco soviéticas. Por volta das 23 horas de 1º de maio, Bormann deixou o Führerbunker pela última vez. Ele não estava sozinho. Ao seu lado caminhavam o médico da SS Ludwig Stumpfegger e o líder da juventude hitlerista Arthur Axmann. O piloto pessoal de Hitler também seguia o grupo. Ouve-se o barulho das botas batendo no concreto úmido. Eles entraram na escuridão das ruínas de Berlim. Depois, o rastro de Bormann desapareceu no meio do fogo. Hans Bauer carregava um documento decisivo: a cópia do testamento final de Adolf Hitler. O grupo avançava a pé pela escuridão total. Eles utilizaram os túneis do metrô até alcançarem a estação Friedrichstraße. Ali, o grupo saiu para a superfície. O cenário era de ruína completa. Como atravessar o rio Spree sob fogo intenso? A travessia parecia impossível, mas o grupo encontrou uma chance ao avistar um tanque Tiger. Vários homens se agacharam atrás da blindagem do tanque na ponte Weidendammer. De repente, um projétil antitanque atingiu o veículo. A explosão foi imediata. Martin Bormann e Ludwig Stumpfegger foram lançados violentamente contra o chão de concreto. À primeira vista, o grupo estava acabado, mas na prática, eles continuaram tentando. Eles falharam 2 vezes. Somente na 3ª tentativa conseguiram cruzar o rio. Bormann, Stumpfegger e Arthur Axmann seguiram viagem pelos trilhos ferroviários. O destino era a estação Lehrter. O barulho de metal contra metal ecoava no silêncio da noite. Na estação, os caminhos se dividiram. Axmann decidiu seguir sozinho em uma direção oposta. Ele caminhou poucos metros e parou. À frente, uma patrulha do Exército Vermelho bloqueava a passagem. Axmann recuou rapidamente para as sombras. Ouve-se o som de botas sobre os trilhos. Axmann retornou pelo mesmo caminho e chegou a uma ponte próxima à estação. Sob a luz do luar, ele identificou 2 vultos caídos. Eram os corpos de Martin Bormann e Ludwig Stumpfegger. No registro visual da cena, os corpos estavam imóveis e sem sinais de luta. Mas houve um problema crítico. Os corpos não foram coletados e desapareceram logo depois. Nenhum soldado aliado encontrou os restos mortais naquela semana. Assim começou um dos maiores mistérios do século XX. A caça ao fantasma teve início oficial em julho de 1946. O local: Munique, Alemanha. Jacob Glass, o motorista particular de Bormann por muitos anos, fez uma declaração formal. Ele jurava ter visto o antigo patrão caminhando pela cidade. Não havia margem para certezas. Este relato foi apenas o primeiro de uma sequência interminável. Durante os dias caóticos do pós-guerra, as informações eram contraditórias e confusas. Relatórios de inteligência começaram a se acumular nas mesas dos aliados. Havia avistamentos registrados na Argentina, outros na Espanha. O rastro de Bormann parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A busca não terminaria tão cedo. 20 de novembro de 1945. Palácio da Justiça, Nuremberg. O julgamento começou, mas uma cadeira permanecia vazia. Martin Bormann não estava lá. A inteligência aliada montou um cerco invisível. A esposa de Bormann foi colocada sob vigilância constante. Agentes monitoravam cada passo dela, esperando um sinal ou um pedido de contato. Nada aconteceu. Onde estava Bormann? Ninguém sabia. Mas o processo não parou.
o Tribunal Militar Internacional decidiu julgá-lo à revelia, usando o artigo 12 de sua carta oficial. A justiça precisava ser pública. Durante os meses de outubro e novembro, avisos foram espalhados por jornais e emissoras de rádio. O objetivo era notificar o réu fugitivo sobre as acusações. Bormann respondia por conspiração para guerra agressiva, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. No tribunal, o silêncio era interrompido pelos relatos. 47 testemunhas sobreviventes subiram ao banco. Elas detalharam a participação direta de Bormann na perseguição de judeus e na gestão do trabalho escravo. Na filmagem da época, nota-se, os juízes ouvem os depoimentos com rostos de pedra. 1º de outubro de 1946. A sentença foi lida. Bormann foi considerado culpado e condenado à morte por enforcamento. À primeira vista, uma vitória da justiça. Mas na prática, como executar um fantasma? Não havia corpo, não havia rastro. Por isso, as teorias conspirativas ganharam força absoluta. Simon Wiesenthal, o caçador de nazistas, sustentava uma tese. Bormann estava escondido na América do Sul. O governo da Alemanha Ocidental decidiu agir em 1964. Ofereceram uma recompensa de 100 mil marcos alemães por qualquer informação concreta. O dinheiro atraiu centenas de relatos. Avistamentos foram registrados em quase todos os continentes. Austrália, Dinamarca e Itália entraram na lista. Na América do Sul, as pistas apontavam para a Argentina, Paraguai e Brasil. Reinhard Gehlen, ex-chefe da inteligência militar alemã, trouxe uma nova versão. Segundo ele, o rastro de Bormann não levava apenas para longe, mas para dentro de redes de espionagem ainda mais complexas. Os eventos aceleraram. O nome de Bormann virou sinônimo de um mistério sem solução. Mas isso era apenas o começo de uma busca que duraria décadas. 5 milhões de marcos alemães. Esse era o preço por qualquer informação que levasse à captura de Martin Bormann. Mas o homem mais próximo de Hitler parecia ter evaporado. Por que o braço direito do Führer nunca foi encontrado? A resposta oficial demoraria décadas, mas as teorias começaram imediatamente. Na Frente Oriental, o general Reinhard Gehlen afirmou em sua autobiografia que Bormann era um espião soviético. Segundo ele, o nazista teria escapado para Moscou sob proteção de Stalin. Outros relatos eram puras fantasias. Diziam que Bormann vivia como um milionário na Argentina. Outros juravam que ele estava escondido em um mosteiro italiano sob a proteção do Vaticano. O ano era 1963. Um trabalhador postal aposentado chamado Albert Krumnov procurou a polícia. Ele tinha um depoimento perturbador. Krumnov afirmou que por volta de 8 de maio de 1945 recebeu ordens diretas dos soviéticos. A tarefa era simples e sombria. Ele e seus colegas deveriam enterrar 2 corpos encontrados perto de uma ponte ferroviária. O local ficava próximo à estação Lehrter. No registro visual da época, a área era um amontoado de escombros e crateras. Um dos mortos vestia o uniforme da Wehrmacht, o outro usava apenas roupas íntimas. Um colega de Krumnov revistou o segundo corpo. Ele encontrou uma carteira de pagamento de um médico da SS. O documento identificava o homem como Ludwig Stumpfegger. Stumpfegger era o médico pessoal de Hitler. Ele foi visto pela última vez acompanhando Bormann na fuga do bunker. Entre 20 e 21 de julho de 1965, o governo iniciou escavações no local indicado. As máquinas reviraram o solo, mas não encontraram nada. As buscas foram infrutíferas. O governo alemão deu uma justificativa seca. Berlim era um imenso cemitério a céu aberto. A cidade estava saturada de valas comuns dos últimos dias do conflito. Localizar 2 esqueletos específicos parecia impossível. 13 de dezembro de 1971. A Alemanha Ocidental encerrou oficialmente a caçada para Martin Bormann. O governo declarou o caso fechado por falta de provas. A decisão gerou revolta imediata. Grupos de direitos humanos e caçadores de nazistas protestaram nas ruas. Para o mundo, o fantasma de Bormann continuava livre e sem punição. À primeira vista, o mistério estava enterrado. Mas, na prática, o destino de Bormann aguardava sob o concreto de uma obra. O silêncio durou pouco. Tudo mudou quando trabalhadores da construção civil em Berlim atingiram algo sólido com suas pás. Era uma descoberta que mudaria a história. 7 de dezembro de 1900. Essa data marcou o início de tudo.
Como um grupo de mergulhadores encontrou um tesouro tecnológico em meio a destroços romanos? A resposta parecia impossível. Mas o fundo do mar Egeu guardava um segredo de 2000 anos. À primeira vista, apenas pedras e bronze corroído. Mas na prática, o computador mais antigo da humanidade. Mergulhadores buscavam esponjas perto da ilha de Anticítera. O mar estava agitado. A visibilidade era baixa. A 60 metros de profundidade, um deles avistou algo diferente na areia escura. No fundo do oceano, a cena era caótica. Estátuas de mármore decepadas, ânforas quebradas e restos de madeira podre. O mergulhador emergiu em choque. Ele gritou que havia encontrado um monte de cadáveres em decomposição. Eram, na verdade, esculturas antigas espalhadas pelo leito oceânico. A operação de resgate durou meses. Ouve-se o som do metal batendo no convés enquanto as peças eram içadas. Entre as obras de arte, um bloco de bronze oxidado passou quase despercebido. Ele estava coberto de sedimentos e conchas, mas isso era apenas o começo. Na filmagem dos arquivos, nota-se, o objeto parece uma pedra comum. O bronze estava verde e fragmentado em 3 partes principais. Ninguém deu